ressaltar para os irmãos a minha alegria de poder estar aqui e mais uma vez, pela primeira vez aqui, né, na nossa nova casa, pela primeira vez, poder ministrar a palavra do Senhor para os irmãos. Agradeço a Deus por essa maravilhosa oportunidade e eu quero deixar para os irmãos uma pequena porção da palavra do Senhor, uma mensagem bem curta, porém bastante objetiva, uma mensagem evangelística também, né? Quero embarcar, né, na campanha desse ano da nossa igreja. O pastor tem falado muito sobre missões. O pastor tem batido muito na tecla do evangelismo. Talvez seja o tema central da congregação desse ano. Eu não vou tomar muito o tempo dos irmãos, até porque o clima lá fora não ajuda em nada. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos o livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1 até o 3 somente. Quem não conhece aí a história de Jonas, né? Acho que a maioria dos irmãos aqui, principalmente aqueles que vêm de berço evangélico, no departamento infantil, né? Aqueles livrinhos, né, de uma baleia engolindo Jonas no mar. Acho que todos os irmãos, principalmente aqueles que vieram de berço cristão, cansaram de ouvir sobre o profeta Jonas. Então vamos lá, eu vou ler aqui. NVI, né? Bom, os irmãos, se quiserem, fiquem à vontade para me acompanhar, tá bom? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na terra, na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver até ele. Vamos lá. Jonas faz parte daquele seleto grupo dos profetas menores da Bíblia. Quando é mencionado o termo profeta menor, a primeira coisa que vem sobre a nossa mente é o grau de importância. Talvez o profeta menor seja menos importante do que o profeta maior. Talvez os profetas, o seleto grupo dos profetas menores, seja menos importante do que os chamados profetas maiores. Mas a verdade não é isso. O termo profeta menor é porque
a canonização da biografia de Jonas ela é curta. Diferente dos chamados profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Esses profetas são conhecidos como os profetas maiores, porque a canonização da história de cada um deles é um pouco mais longevo do que a canonização da biografia de Jonas, de Sofonias, de Miqueias, de Naum, de Obadias, de Ageu. Mas tanto um quanto o outro tem o mesmo valor, tem o mesmo peso, tem a mesma significância. Isaías é tão importante quanto Sofonias, Daniel foi tão importante quanto Jonas. O mesmo Deus que falou com Daniel, que falou com Isaías, que falou com Jeremias, é o mesmo Deus que falou com Jonas, que falou com esses outros profetas menores. Mas você sabia que isso tem tudo a ver com o corpo de Cristo? Você sabia disso? Todos nós aqui temos o mesmo valor. Todos nós aqui temos a mesma significância. Eu não sou maior do que o Éder por eu estar aqui no culto. Eu não sou maior do que o Altair por eu pregar. Eu não sou melhor do que o Gilber. O Gilber não é melhor do que qualquer um aqui, porque é músico, porque é professor. Todos nós temos o mesmo peso, temos o mesmo valor, temos a mesma importância aos olhos de Deus. Ou seja, tanto aqueles que trabalham em cena aqui no púlpito, pregando, tocando, orando, intercedendo, tem o mesmo valor de quem está embaixo, ouvindo, de quem está na mídia, de quem chega mais cedo para limpar a igreja. Então, o mesmo Deus que me usa, que nos usa no palco, o mesmo Deus que nos usa em cena, é o mesmo Deus que te usa nos bastidores. Verdade. É o mesmo Deus que te usa quando a igreja não está nem funcionando ainda, quando você chega para abrir a igreja, quando você chega para passar um pano no chão, quando você chega para limpar as cadeiras. Assim que funciona o reino de Cristo. Tem essa mesma conexão, tem essa mesma ligação do que eu acabei de dizer agora para vocês. Todos nós temos o mesmo valor. O mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por você também. Tanto eu quanto você estamos inseridos no mesmo corpo, tendo sobre nós um só Deus, um só Senhor, sendo um só povo. Talvez algumas pessoas aqui sejam mais visíveis. Talvez algumas pessoas aqui tenham mais visibilidade. Mas isso não impede de aquele que não é ter o mesmo valor
que aquele que tem mais visibilidade, aquele que aparece mais. Então, a primeira lição que fica em relação ao profeta maior, profeta menor, todos, independentemente da biografia, independentemente das responsabilidades, todos têm o mesmo valor. Por que tem o mesmo valor? Porque todos fazem parte de um só corpo. Quem merece crédito é o cabeça, que é Cristo. Vamos lá. Uma outra coisa que me chama muita atenção no livro de Jonas é que, se você reparar, os livros proféticos costumam dar mais ênfase às palavras e às profecias do profeta. Por isso que é denominado livro profético. Porque o intuito é o autor transmitir aquilo que o profeta fala, aquilo que o profeta profetiza. Só que no livro de Jonas é um pouco diferente. Para quem leu ele todo, para quem teve tempo para lê-lo todo, meditar, você vê que há uma diferença. Não é assim que funciona o livro de Jonas. O livro de Jonas, ele é conhecido mais pelo seu comportamento do que pelas suas palavras. Ou seja, o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar muito mais através do comportamento de Jonas do que sobre as suas palavras. De vez em quando funciona na nossa vida também. Determinadas fases da nossa vida, do nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas ações vão falar muito mais do que as nossas palavras. Às vezes, as pessoas ao nosso redor vão aprender muito mais com aquilo que eu faço do que com aquilo que eu digo. As pessoas hoje em dia, principalmente pessoas que fazem parte do seu ciclo familiar, pessoas que fazem parte do seu ciclo social, seu ciclo profissional, vão aprender muito mais com você, fazendo, agindo, se comportando, do que com você falando. As palavras têm poder, mas é o comportamento que influencia. O comportamento, o testemunho tem mais força para ensinar do que as palavras. Amém? Vamos lá. A Bíblia vai dizer que, voltando ao capítulo 1, acho que todo mundo conhece essa história. Jonas recebe uma ordem de Deus, né? Deus diz a Jonas para que ele fosse, resumindo rapidamente, Deus deu a ordem para que Jonas fosse a uma cidade chamada Nínive, que historicamente, culturalmente, acho que ainda hoje, ainda é a capital da Assíria. Nínive era conhecido por uma cultura cruel, uma cultura que
tinham o costume de aterrorizar os povos da terra na antiguidade. Nesse contexto que Jonas vivia. Não é à toa que a Assíria ela foi responsável pela dispersão das outras 10 tribos de Israel, ou seja, ela foi responsável pela destruição do reino do norte, conhecido como Israel. Ela foi responsável pela dispersação, não sei se é essa palavra, dispersou, pela dispersação das 10 tribos de Israel. As 10 tribos de Israel sumiu, evaporou através das mãos dos assírios. Só que a história de Jonas, ela muito antecede a esse fato que ocorreu, se eu não me engano, no reinado de Oséias. Bom, no livro de Jonas não fala, mas, se eu não me engano, 2 Reis fala que Jonas profetizou nos tempos de Jeroboão II, que era o quarto da dinastia de Jeú, que executou toda a família de Acabe. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que Deus deu a ordem para que Jonas fosse a Nínive. Só que Jonas tomou a direção ao contrário. Desceu a Jope, pegou um navio em direção a Tarsis. Durante a caminhada, por causa da negligência, por causa da responsabilidade de Jonas, Deus enviou uma grande tempestade. No decorrer desse fato, os marinheiros descobriram a identidade de Jonas e descobriram que ele era o causador desse fenômeno. Jonas foi jogado no mar e engolido por um grande peixe. Ali ficou 3 dias e 3 noites. Jonas orou e Deus deu a ele o livramento e recapitulou a ele a ordem para que ele fosse pregar a Nínive. Jonas relutou, até que não teve mais jeito. Jonas teve que pregar para o povo de Nínive. Mas só que o que me chama a atenção é que quais foram as causas para que Jonas relutasse contra a ordem que ele recebeu do Senhor. Já vi muitos pregadores, muitas pessoas falando que Jonas não pregou ou não quis ir pregar para esse povo porque tinha medo do povo. Porque Jonas tinha medo de ser executado. Muitos falam que o motivo da negligência de Jonas foi o medo. Mas, irmão, se você analisar bem o texto, não foi o medo que fez Jonas recuar. Há 2 motivos, 2 pontos. Primeiro ponto, preconceito. Segundo ponto, insensibilidade. Falta de compaixão. Preconceito porque para Jonas era inadmissível ver sobre aquele povo historicamente cruel e inimigo. Era inadmissível para Jonas ver sobre esse povo cruel a mão de Deus proporcionar perdão e salvação, em vez de proporcionar juízo e destruição
para esse povo. Era inadmissível Jonas ver sobre esse povo a salvação de Deus e o perdão. O que me chama a atenção é que Jonas, o que pesou para que Jonas fugisse da presença do Senhor foi o seu lado pessoal, ou seja, na hora que ele recebeu o chamado para pregar o Evangelho, o seu lado pessoal, o seu lado cultural, o seu lado sentimental pesou muito mais do que a vontade de Deus naquele momento. Era um absurdo para Jonas pregar para um povo que ele não amava. Era um absurdo para Jonas pregar para um povo que ele não admirava. Era um absurdo pregar. Era um absurdo para Jonas pregar para um povo que ele não se socializava. Era um absurdo para ele. Eu quero trazer esse ensinamento para a nossa vida. Muitas das vezes a gente tem essa síndrome de Jonas quando o assunto é missão, quando o assunto é evangelismo. O interessante é que que você, nós recebemos a mesma ordem que Jonas recebeu. Você sabia disso? Qual foi a ordem? É uma passagem no capítulo 1, versículo universal. Se eu não me engano, Marcos 16, né? 16. Ide a todo mundo, até os confins da terra, pregar o Evangelho. Ou seja, a mesma ordem que Jonas recebeu, é a mesma ordem que Cristo nos deu: pregar o Evangelho, independentemente da cultura, independentemente da raça, da etnia. Não importa se você ama, não importa se você estima, não importa se faz parte do seu círculo social, não importa se faz parte da sua igreja, não importa se faz parte da sua família. A ordem que nós recebemos é o quê? Pregar a palavra. Mas só que infelizmente a gente costuma ter o quê? A mesma atitude de Jonas. Porque a gente não quer pregar para qualquer um. A gente não quer discipular qualquer um. A gente, eu não sei se eu vou inventar essa palavra, não sei se está no dicionário, mas a Renata vai poder me ajudar. Às vezes a gente quer seletivizar o Evangelho. Existe essa palavra? A gente quer selecionar pessoas para pregar. A gente quer selecionar pessoas para discipular, está entendendo? A gente faz um pré-julgamento para ver se aquela pessoa merece ou não merece salvação, né? Merece ou não merece perdão. Foi a atitude que Jonas teve. Peraí, aquele povo não merece perdão, eu não vou pregar para eles. Aquele povo matou muito dos nossos, escravizou muito dos nossos. Aquele povo fez uma roça tremenda. Esse povo não merece a misericórdia do Senhor.
Esse povo não merece o perdão do Senhor. Eu não vou pregar para esse povo porque esse povo não merece o perdão do Senhor. Foi esse pensamento que Jonas teve. Por isso ele fugiu. Por isso ele correu. Por isso ele deu um pé. Mas só que a gente também, muitas das vezes, tem a mesma atitude. Quando você recebe a ordem do Senhor para discipular, para acolher aquela pessoa que você não ama, que você não admira, que você não socializa, o que você faz? Dá no pé também. Às vezes é a pessoa que faz até parte do seu círculo familiar. Às vezes é um irmão, é uma irmã, um parente. Às vezes é um inimigo, uma pessoa que te magoou, uma pessoa que te feriu. Às vezes entra o lado do preconceito social. Sabe? Em vez de você cumprir o IT, você dá no pé. Você não quer pregar para ela, você não quer discipular ela. Porque você pré-julga que aquela pessoa não merece o perdão, não merece salvação. Mas qual foi a ordem que nós recebemos? Ide por todo o mundo. Meu irmão, não interessa se a gente gosta ou não da pessoa. Não interessa onde ela mora. Não interessa qual seja a sua cultura. Não interessa se essa pessoa te feriu no passado. Não interessa se essa pessoa te magoou. Não interessa se essa pessoa tem rincha contigo, meu irmão. A ordem é pregar para ela. A ordem é acolhê-la, abraçá-la. A ordem é discipular. O que Paulo vai dizer? O Evangelho não é só mais para os judeus. O Evangelho é o quê? É para grego e também para bárbaro. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não somente daquele que você ama, para a salvação, não somente daquele que você admira, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Meu irmão, se a pessoa que você não gosta crê, ela recebe o perdão, você querendo ou não. Então Jonas, ele teve essa atitude. Eu não vou pregar porque eles não merecem o perdão. Mas aí entra o segundo ponto, para terminar. Insensibilidade. Jonas pregou, mas pregou com um ódio. Jonas pregou para aquele povo, mas doeu para Jonas pregar. Não é à toa que o capítulo 4 fala sobre isso. Ele pregou e se afastou da cidade, achando que o povo não ia receber a mensagem. Está entendendo? Ele pregou, tendo certeza de que Deus não ia perdoar aquele povo. É como se ele fizesse por obrigação. Eu vou fazer o que Deus mandou. E eu tenho certeza, por eles serem um povo politeísta, por eles serem um povo pagão, eles não vão crer na mensagem do Senhor. Eles vão desprezar a disciplina do Senhor. Sabe o que então? Vou ficar de camarote. Vou ficar de camarote e vou ver a destruição desse povo. Então Jonas se afastou, ele foi para o leste da cidade de Nínive, construiu ali um abrigo, e Deus fez crescer uma pequena planta para que protegesse Jonas do sol. Só que aí Deus enviou uma praga, um vento muito quente, que destruiu
essa planta e fez com que Jonas ficasse absolutamente incomodado. Só que essa planta era uma lição que Deus queria dar em Jonas. Você vê no decorrer do capítulo que Deus chama a atenção de Jonas, porque Jonas queria a morte. Jonas queria desaparecer, porque Deus arrancou dele o conforto que ele tinha. Arrancou dele a planta e deixava ele confortável num camarote para ver a destruição do povo. Só que Deus deu uma rasteira nele bonita. Cara, tu está com pena de uma planta que você não cultivou. Você está com pena de algo que você não fez, de algo que você não suou para criar, para cultivar, para fazê-la crescer. Muito mais eu terei compaixão daquele povo. Sabe por quê? Porque no meio daquele povo tem mulheres. Porque no meio daquele povo tem idosos. Porque no meio daquele povo tem crianças. Se você teve pena de uma pequena planta que você não cultivou, você acha que eu não vou querer salvar pessoas que eu criei? Você acha que eu não vou me compadecer de pessoas que eu vi desde o ventre da mãe, que eu vi nascer, que eu vi a mãe dando a luz, que eu vi crescer? É mais um ensinamento que fica para a nossa vida, para encerrar. Meu irmão, se Deus teve misericórdia de tu, que era um miserável, se Deus teve misericórdia de tu, de mim, que estávamos perdidos nesse mundo, nas drogas, no adultério, na prostituição. Se Deus teve misericórdia de tu, que era um caloteiro, se Deus teve misericórdia de tu, que era agressivo com os filhos, com a família, que não cumpria papel de pai, que não cumpria papel de mãe, se Deus teve misericórdia de te salvar, de te tirar da lama, tu acha que Deus não vai ter misericórdia dessa outra pessoa que você julga, que da qual não merece perdão, não merece salvação? É claro que vai. Se Deus arquitetou um plano de salvação para a tua vida, se Deus teve o trabalho de reescrever a sua história, você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa por outra pessoa, você amando essa pessoa ou não? Está entendendo? Quem somos nós para ter essa atitude de prejulgar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas vivem, onde moram? Está entendendo? Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, meu irmão. Assim como você pecou, estava destituído, mas houve para você salvação, aquela pessoa que está afastada, que está destituída, que está pecando, também tem salvação para ela. Está entendendo? É esse o ensinamento que fica para nós. É isso que Deus queria passar para Jonas. Meu irmão, tu está aí, cara, com saúde. Eu estou falando contigo, eu estou te usando, tu é meu profeta. Se eu escrevi essa história para você, você acha que eu não vou fazer a mesma coisa com aqueles lá? Da mesma forma como eu escrevi a sua história, eu vou reescrever a história deles. E é essa lição que eu quero passar para os irmãos. Meu irmão,
discipula, ame, se relacione. Não importa se essa pessoa te dá dor de cabeça. Não importa se essa pessoa é sociável. É difícil, bastante. Chega a dar uns nervos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Foi o que o Senhor mandou. Então não tem jeito. Amém? Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que palavra abençoada. Amém. Ficamos presos aos nossos desejos, nossas vontades.